Hum, Muito bem. Vocês agora têm a figura do Escher. Bem, eu vou primeiro Apareceu não, compartilhar professor. isso, vou compartilhar a tela. Agora sim. Ótimo. Muito bem, mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos ver se agora dá certo. Constituição psíquica do adolescente, a aula de hoje. Nosso objetivo central é sempre esse. Vou aqui apresentar mais uma vez a figura do Escher. Tá bem? Eu falei há pouco para vocês que o Escher foi um matemático e um artista que brinca com a racionalidade de maneira que essa racionalidade vira sonho. E se vocês estão vendo essa figura é a banda de Möbius, em que o dentro e o fora são contínuos. Olha, vejam vocês, são contínuos. A formiga que passa por fora, ela vai também passar por dentro e assim sucessivamente ela nunca sai da fita, porque essa fita ela é uma espécie de dentro e fora para mostrar o quanto que o dentro e o fora fazem parte da mesma moeda. Eu quero esse raciocínio para a gente pensar sobre essa característica pendular do adolescente, sobretudo para a gente pensar a questão do adolescente e a criança. Vejam que eu faço esse desenho de outra forma, né? Eu trago essa fita de outra maneira, só que para vocês terem a dimensão, é como se eu pegasse uma fita normal, torcesse e colasse as pontas opostas, de maneira que eu tenho o dentro e o fora da mesma forma. Tá bem? Para que isso? Porque eu vou introduzir aqui, de um lado, a criança, de um lado da fita, a criança, do outro, o seu avesso, o adolescente, mas que fazem parte da mesma torção. Vocês vão por quê? Bem, como eu posso caracterizar a constituição da criança? Constituição da criança especificamente. Vejam vocês. A criança, na nossa civilização, na civilização ocidental, e aí eu não estou falando da civilização indígena, não estou falando da civilização asiática ou africana, ou muitas africanas, eu estou dizendo essencialmente da civilização ocidental, do qual fazemos parte, ou da qual fazemos parte. A criança, a moral da criança é sempre intrafamiliar, quer dizer, ela está sempre numa moral dentro de uma família nuclear constituída por pai, mãe, e filhos, ou quem quer que substitua, mas uma moral intrafamiliar nuclear. A base familiar, essa base mínima da família. Então, a criança tem uma moral intrafamiliar, ela, por isso, ela é endogâmica, quer dizer, gamia é casar, endo dentro, ela casa dentro desse núcleo familiar, ela casa com a mãe e com o pai, né? Ou com quem quer que os substitua. Então, mesmo para aquelas crianças que não têm pai e mãe, que estão no orfanato, etc., elas estão sempre sonhando em ter pai e mãe, né? A criança em adoção, ou crianças que estão abandonadas, estão sempre sonhando com pai e mãe. Então, quer dizer, a gente tem uma espécie de endogamia, um casamento dentro da família, né? É isso que Freud vai chamar de moral edipiana ou de constituição edipiana incestuosa, né? Incestuosa é dentro do cesto, quer dizer, ela está ali dentro daquele cesto nuclear da família. Então, os primeiros objetos de amor da criança são sempre os pais ou quem quer que os substituam. A psicanálise vai dizer que a criança nessa constituição ela é autoerótica, quer dizer, tudo diz respeito a si, né? Ela é muito narcísica nesse sentido, né? Ela é autoerótica no sentido de que os seus prazeres se dão a partir dela como centro. Então, toda criança quer ser o centro do universo, quer ser o centro do mundo, né? Ela acha que tudo parte Sua Majestade o bebê e assim sucessivamente. A criança, então, é autoerótica porque os prazeres são garantidos a partir de si mesmo. As pulsões são narcísicas e parciais e elas compõem o universo do seu corpo. É a pulsão oral, é a pulsão vocal, é a pulsão escópica, é a pulsão anal e é a pulsão fálica. Ou seja, são pulsões que partem do próprio corpo para obter prazer. Seja oral, mamando, seja vocal, gritando ou fazendo birra, seja escópico, cativando pelo olhar,
seja o anal pelo controle, né? O gozo do controle, controle das coisas, a criança pega os, não só as crianças, e eu estou dizendo aí crianças mais ou menos entre 0 e 5, 6, 7 anos, começa a ter controle do seu mundo a seu redor, seja com brinquedos, seja com o pai, a mãe, as pessoas. E o fálico é quando ela começa a ter as primeiras sensações sexuais, quando ela começa a experimentar, seja pelo pintinho, pela pererequinha, ele começa a ter prazeres genitais, mas ainda não necessariamente prazeres adultos. São sensações boas e a criança começa a manipular seus órgãos genitais. A constituição, então, é perverso polimorfa, quer dizer, as crianças são perversas, elas não são boazinhas, como a gente imagina, ou como é cantado, como ela é cantada em verso e prosa, ela não é boazinha, ela é perversa, se ela puder, para ela garantir o seu prazer autoerótico, egoísta, né? Ela ela vai mostrar isso, e polimorfa de diversas formas, quer dizer, perverso é aquele que perverte a lei, que transgride a lei, e polimorfo de diversas formas. Então, a criança, ela sempre arranja um jeito de transgredir a regra de diversas formas. E isso compõe o que o Freud vai chamar lá no início de sexualidade infantil, que é a sexualidade da criança, que já mostra formas de prazeres desde tenra idade. Na outra ponta, quer dizer, na outra ponta a gente tem a adolescência, a constituição do adolescente. Ora, se a criança é intrafamiliar, o adolescente já é julgado para fora da família, né? As suas relações começam a adquirir tônus para o mundo extrafamiliar, para o mundo exogâmico, quer dizer, ele começa a casar, fazer parceiros, fazer laços fora da moral familiar. Então, ele começa a ter pares, objetos amorosos, grupos, enfim, ele começa a ir para o mundo lá fora, né? Para o mundo extrafamiliar. E veja, aí ele vai viver um curto-circuito ou um pêndulo entre o declínio e a revivência do Édipo. Quer dizer, o declínio porque ele se desliga dessa moral incestuosa, dessa forma de laço incestuoso, declina desse incesto familiar, mas ao mesmo tempo ele sente necessidade de ser amado e desejado pelos pais ou pelos primeiros objetos de amor. Então ele fica entre não querer os pais e querer os pais ao mesmo tempo. É um curto-circuito. E vejam, se a criança é autoerótica, o adolescente já apresenta pulsões altruístas, pulsões não tão egoístas mais, quer dizer, ele já interessa pelos objetos. Por isso a pulsão dele é objetal, não é pulsão narcísica voltada para o próprio eu. São pulsões objetais e genitais, ou seja, cada adolescente começa a interessar-se pelo genital do outro, pelo genital alheio, seja ele qual for, pode ser um menino com menino, menina com menina, menino com menina e vice-versa. Ou seja, você começa a interessar-se pelos genitais alheios, né? Por essa configuração alheia. É nesse momento, então, que vai se estabelecendo as definições das estruturas mentais do adolescente, né? Do adolescente e do sujeito para a vida adulta. É a definição, ou seja, os sujeitos que se apresentam compulsivos, ou ansiosos, ou deprimidos, ou psicóticos, ou em surto paranoicos, etc. Ou seja, as definições das estruturas vão se afirmar na adolescência. Não é à toa que adolescentes entram muito facilmente em crises psicóticas ali entre 15 e 25 anos, que é o momento maior que se dão esses surtos ou essas crises. E aqui nós temos, então, a chamada sexualidade adolescente, que é uma segunda forma de sexualidade. Então, nós temos a criança endofamiliar, edipiana, incestuosa, egoísta, autoerótica, narcísica, perverso polimorfa, migrando para uma forma extrafamiliar, fora do contexto nuclear, né, de contraste entre declínio e revivência do Édipo,
o adolescente é muito mais para fora, muito mais altruísta, as pulsões são objetais, ela está interessada na pulsão a partir do objeto, né? O objeto com o qual lida, nas escolhas objetais, e aí se dão as estruturas, a afirmação dessas estruturas psíquicas. Mas nessa passagem entre ser criança e ser adolescente, a psicanálise vai introduzir um período de latência, um período de virada, um período de torção aqui da banda de Mebus. Ó. Essa torção ela vai se dar por alguns fatores fundamentais, que nós vamos ver no texto da Cláudia Oliveira. Primeiro que ali, com 10, 11, 12 anos, a criança já começa a viver o real pubertário, ou seja, os caracteres secundários corporais, biológicos, começam a aparecer no corpo dessa criança ou desse pré-adolescente, que já vai manifestando essa irrupção hormonal no corpo. A criança tem que lidar com isso, e o pré-adolescente também. Quer dizer, o pré-adolescente já está ali tendo que lidar com aquilo e sem muita informação para aquilo. Vejam vocês. Acontece nesse momento, na nossa sociedade, nesse ponto histórico em que vivemos, nós estamos muito, hoje, marcados por uma ausência de ritos de passagem que tenham efeitos simbólicos ou societários que façam com que uma criança vire adolescente. Explico o que é isso. Vejam vocês. Nas sociedades tradicionais, né, eu tenho ritos claros de passagem que fazem com que uma criança deixe de ser criança e entre no mundo adulto, entra no mundo da reprodução e no mundo adulto. Vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Por exemplo, numa sociedade indígena tradicional, eu tenho lá ritos de passagem que fazem com que essas crianças, passando por esse rito, tornem-se simbolicamente outra coisa. Por exemplo, tem um menino que, de repente, se ele enfia a mão numa cumbuca cheia de formiga muito violenta e etc., aí ele vai ficar ali aguentando aquelas formigas picarem, e aí quando ele tirar a mão, ele é considerado um adulto. Ele passa simbolicamente a condição de adulto. E ele se sente assim. Aí ele passa a seguir os homens na caça, a fazer os rituais que os homens fazem, os homens adultos, etc. Vamos imaginar uma menina que, de repente, tem a menarca vem ou coisas do gênero, ela começa a expressar alguma condição de reprodução. Então, essa criança, vamos supor, uma certa tribo, coloca ela dentro de uma oca, esfumaça, pinta essa menina, enfim, faz algumas operações, né? Alguns rituais simbólicos que têm efeitos simbólicos sobre essa menina que faz com que ela deixe de ser criança e vire uma adulta. Ou seja, os ritos de passagem nas sociedades tradicionais são muito claros, o que não acontece conosco. Né, com a nossa civilização ocidental, isso é muito mais difícil. Quer dizer, os ritos estão esfumaçados, né? Você pode ter algumas pinceladas de rito, né, como festa de debutante, ou antigamente levar os filhos em uma zona boêmia para ele poder perder a virgindade, coisas que são ritos, mas que eles perderam a eficácia simbólica dos tempos tradicionais. Isso deixa com que os valores imaginários é que prevaleçam, quer dizer, cada um deve se salvar à sua maneira e a maneira que fantasia a realidade. Então, os adolescentes hoje são muito mais tomados pelos valores imaginários do que pela efetividade dos valores simbólicos, que é o título, inclusive, do texto da Cláudia, quer dizer, vínculos imaginários. Deixa eu descompartilhar para verificar as dúvidas de vocês. Francisco, acho que não está compartilhando a figura do oeste. Acho que já foi, né?
Sim, Sim, professor. Francisco, essa exposição esteve no Palácio das Artes. O Escher ele esteve aqui numa bela exposição do Palácio das Artes, enorme por sinal. Aliás, foi a maior exposição de Escher no mundo, fora da Holanda, lá do país de origem dele. Bem, está lá no Moodle, sim, tá? Mas vocês estão vendo, né? Vocês viram a figura e viram o slide, ou não? Sim, está tranquilo, professor. Ah, então beleza. Alguma dúvida sobre essa introdução? Ou seja, nós saímos do mundo intrafamiliar da criança, entramos no mundo extrafamiliar do adolescente e fizemos uma passagem entre essas duas formas de constituição subjetiva, a criança intrafamiliar e o adolescente extrafamiliar. Lembrando que, como nós não temos ritos de passagem substanciais, quer dizer, com valores simbólicos claros, o adolescente ele fica preso ao imaginário do que é ser adolescente. Ele não sabe muito, ele não tem muito código simbólico para poder se resolver. Por isso ele está sempre ali numa condição de, digamos, de curto-circuito, né? Ô, professor, no Sim. caso de adolescente e pré-adolescente, tem uma forma que é correta de eu designar como adolescente ou pré-adolescente? Eu parto desse pressuposto que é adolescente ou pré-adolescente pela idade ou pelo desenvolvimento corporal? Na verdade, quem está falando? Andréia. Andréia, na verdade, não tem essa. Nós já falamos isso lá no início, quer dizer, esses horizontes de datas ou de tempos não são necessariamente claros, assim, quando a gente fala da questão mental, né? Nós não temos uma precisão biológica, nem uma precisão jurídica, né? Por exemplo, no Brasil, de 0 a 12 ou 11 anos incompletos, é considerado criança, de 12 a 18, adolescente, 18 e em diante, adulto. Juridicamente, que é 18 em diante, a pessoa responde pelos seus atos e responsabiliza-se por eles juridicamente falando. Então, isso tem delimitações muito claras. Em termos mentais, é muito difícil dizer isso, porque cada um vai se estabelecendo no um a um. Lembra que a gente falou isso na primeira aula? Quer dizer, as pessoas vão se constituindo uma a uma. Né? Quando a gente fala de constituição subjetiva, a gente está dizendo do um a um, do caso a caso. Mais ou menos uma nuvem, assim, podendo dizer algo assim, ou seja, esses meninos ou meninas, essas crianças que vão ali ganhando a escolarização fundamental, a escola fundamental, ali com 8, 9, 10 anos, elas vão se tornando pré-adolescentes porque elas já têm noção desse mundo extrafamiliar e eles já estão ávidos por isso. Então, aí a gente vai chamando de pré-adolescente numa nomenclatura não científica, né? Porque propriamente a pré-adolescência não existe de fato. A gente é que dá esse nome para esses sujeitos, crianças que já estão ávidos pelo mundo adolescente. O importante para nós é que a adolescência começa nesse momento em que você vai se interessando por essas relações sociais para fora desse mundo familiar e vai interessando por uma forma mais horizontal de existência que não seja necessariamente cunhado no seu pai e na sua mãe. Então, essa é a ideia central. Quer dizer, o adolescente é aquele que migrou desse mundo intrafamiliar, propriamente. O Aleph coloca também a adolescência tem os valores, crenças, perspectivas como busca de identidade própria. Sim, nós vamos falar sobre isso no texto da Cláudia, né? Que vocês já viram e já fizeram as suas anotações, seguramente. Vou voltar aqui para terminar esse slide, em que eu vou apresentar mais uma vez ok, aqui então eu estabeleço, né? Vocês estão vendo o slide, a criança intrafamiliar, perversa polimorfa, o adolescente numa moral extrafamiliar, né? Compulsões objetais, né? Voltado para o mundo social, e essa latência, que é esse momento em que eu saio de uma condição e vou para outra. Quais são os efeitos disso? Ou quais são as operações subjetivas do adolescente? Né? O que o adolescente tem que fazer para
para se constituir enquanto tal. Vejam vocês, aqui eu elenco algumas operações possíveis, e aí eu quero que vocês pensem em vocês como adolescentes, né? Como foram durante a adolescência. Vejam vocês, certamente vocês tiveram que fazer um desligamento dos pais ou dos primeiros objetos de investimento amoroso, quer dizer, os pais não viram as pessoas essenciais da sua vida, né? Da vida de cada um de vocês. Você tem que fazer um desligamento desses pais ou desses objetos amorosos. Vocês, inclusive, começam a desconfiar da potência desses pais, né? Porque a criança acha que pai e mãe é a pura potência da vida, e você vai descobrindo as falhas desses pais, etc. Você vai abandonando o autoerotismo, em que você é o centro do universo, o seu gozo é o gozo egoísta, você tem que abrir mão disso para lidar com o outro e com as relações sociais. Quer dizer, as suas pulsões, elas passam à genitalidade, né? Vocês começam a interessar ali na adolescência, eu estou falando de 12, 13, 15, 16 anos, vocês começam ali a interessar pelo genital alheio. Nesse momento da vida, vocês precisam afirmar socialmente a sua sexualidade. Isso é muito difícil, né? Porque é uma sociedade muito moralizada, muito moralmente estabelecida, muito religiosa às vezes, enfim, cheia de regras. Você tem que afirmar sua sexualidade. E se ela está uma sexualidade ainda embaçada, você ainda não sabe bem do que você gosta, você está tendo os primeiros encontros genitais, quer dizer, você ainda não tem recurso suficiente para poder se afirmar, mas você já é impelido a fazer isso, né? E aí são as múltiplas formas de sexualidade, né? Não só a heterossexual, mas a pluralidade geral das sexualidades, inclusive as iniciações que se fazem de diversas formas ali entre os adolescentes jovens. A afirmação de seus ideais societários, né? Pensem vocês que nesse momento da vida vocês tiveram que definir parceiros, agrupamentos, formação. Vocês chegaram com 17 anos e precisavam já definir seu ENEM, né? Seu curso superior, a profissão que você teria o resto da sua vida. Quer dizer, o adolescente está muito ainda sem elementos para definir isso, mas já é obrigado a fazê-lo. Daí a pouco o casamento, nos casamentos precoces, e daí mais a pouco os filhos, a prole, etc. Quer dizer, os ideais societários têm que ser definidos muito precocemente pelo adolescente, ele precisa fazer essa operação subjetiva, uma a uma, como a gente disse. E, claro, todo adolescente, vocês inclusive, viveram isso com ambiguidade, quer dizer, ora vocês se desligavam dos pais, ora vocês ficavam extremamente presos aos pais, né? Ora vocês não queriam muito saber dos seus pais, queriam a liberdade, a autonomia, o mundo fora, o mundo polifônico, né? Fora da casa, mas ao mesmo tempo vocês eram presos, dependiam dos pais, precisavam ficar presos a esse universo intrafamiliar e isso causando o curto-circuito que a gente falou há pouco. E, claro, a supressão da latência, quer dizer, a latência tem que ser um momento cada vez menor e aí você nem tem tempo de elaborar as fantasias da infância para a vida adulta. Quer dizer, a criança mal pensou na vida adolescente ou vida adulta, ela já tem que passar para ela. Isso tem resultado na adolescência como sintoma social da cultura contemporânea. Quer dizer, nesse momento desse curto-circuito em que vocês vão encontrar muitos fenômenos psicopatológicos do adolescente, né? Problemas psíquicos, transtornos mentais, passagem ao ato, né? Adolescente que se escarifica, quer dizer, que se marca, né? Faz marcas no corpo e esconde, suicídio, enfim, uma série de fenômenos adolescentes que nós vamos estudar mais adiante, mas que já estão presentes nesse momento da vida e que vocês, como professores, terão que ficar bastante atentos. Ainda nesse quesito das operações subjetivas do adolescente, nós ainda vamos conhecer nesses adolescentes, se vocês passaram por isso, o declínio, o deslocamento das tradições, dos ideais e da autoridade, quer dizer, cada vez mais vocês vão interrogar as autoridades,
a autoridade dos pais, a autoridade dos pastores e padres de igreja, as autoridades das instituições, vocês começam a voltar muito mais para os seus ideais, para os seus idealismos, e dizer não às autoridades policiais, políticas, enfim. Cada vez mais as tradições vão perdendo fôlego. O culto dos excessos, né? Há na atualidade o que a gente chama de culto aos excessos e aos modos de gozo menos recalcados, quer dizer, menos reprimidos, o hiperconsumo, a hipertecnologia, né? Os adolescentes estão muito tecnologizados, o voyeurismo, quer dizer, a vontade de ficar vendo através da internet a vida dos outros, por exemplo, os corpos dos outros, assim como o exibicionismo, né, está presente aí, o sectarismo, eu faço parte daquele grupo, então eu rechaço o outro grupo, eu faço parte daquela tribo, então a outra tribo não presta. E a sobrevalorização da intimidade, quer dizer, a gente valoriza muito a intimidade e a expõe através das tecnologias, né? Então, isso está acontecendo, um culto dos excessos, e os adolescentes estão passando por isso agora. Nós vivemos também um fenômeno do retrato de Dorian Gray, eu não sei se vocês já ouviram falar, Dorian Gray o retrato de Dorian Gray é uma obra de Oscar Wilde, que no início do século XX mostrou como Dorian Gray fez um pacto com o diabo para permanecer sempre jovem. Então, é como se a nossa civilização quisesse permanecer sempre jovem, né? Sempre adolescente nesse sentido. E isso faz com que a gente tenha uma adolescência generalizada. Todo mundo quer ser adolescente, o menino de 8 quer ter 18, o homem de 48 quer ter 18 também. E isso faz com que a adultez seja esvaziada, né? O mundo adulto seja esvaziado de sentido, ninguém quer virar adulto, porque, enfim, eu não quero essa ascendência vertical sobre mim, e também é o mundo da desresponsabilização. Ser adolescente é você ter poderes, ou você já ter acesso ao mundo adulto, mas não ter responsabilização de si nesse mundo adulto, né? E, claro, nesse sentido, se eu interrogo as tradições, eu interrogo também as referências, a experiência, a memória, a lei. Quer dizer, a experiência, a memória, a lei passa a ter menos valor, né? Quando o pai ou o avô vem falar, que no meu tempo era assim, aí você faz um deboche, ou se ele conta muita história, você não suporta muito, ou se ele vem com os valores de norma, você também não suporta muito. Efeitos disso: a tribalização juvenil e a sujeição horizontal, quer dizer, eu entro no mundo mais horizontal dos grupos, né? Ainda que ali tenha ascendência vertical, eu entro nesse mundo tribalizado. A busca de atitudes de risco para impor a si mesmo limites e de realizar o que está recalcado no adulto. Olha que interessante, quer dizer, o adolescente busca o risco para impor a ele mesmo os limites e de realizar o que está recalcado no adulto, porque o adulto é como se o adulto quisesse viver aquela liberdade juvenil, mas não pudesse mais, porque isso tem que ser recalcado por causa das responsabilidades do adulto. Mas aí o adolescente vai lá e realiza isso, né? Essa liberdade que o adulto tanto recalcou. E, claro, uma frase que a gente escuta muito na socioeducação, mas que vale para os adolescentes de uma maneira geral, é que não vai dar nada para mim. Não vai dar nada para mim. Quer dizer, a polícia, as leis, as normas, não vai dar nada para mim. Quer dizer, ele apresenta-se de maneira delinquente ou de maneira transgressora, mas sem sofrimento. Ele não tem transferência com nenhum adulto, e ele desresponsabiliza pelo que ele está praticando, achando que não vai dar nada para ele. É isso. Deixa eu descompartilhar para a gente conversar. Muito bem. Francisco, esse livro é fantástico. Qual livro, Francisco, que eu não vi aqui?
Guilherme Carvalho me pergunta, não entendi a busca de atitudes de risco para impor-se limites. É como se o mundo não desse limite ao adolescente, ele está sempre desafiando o limite. É como se ele estivesse experimentando. Sabe quando você ainda... Imagina um bebê diante da tomada. Ele vai lá na tomada para saber, para mexer naquela tomada, até que ele toma choque e aquilo vira um limite. Quer dizer, ele vai desafiando o mundo dele para ele experimentar esses limites. O adolescente também faz isso. Ele vai pular de bungee jump, ele vai fazer uma peripécia na cachoeira, ele vai se desafiar em velocidade, coisa do gênero, para ele testar esses limites do mundo e, ao mesmo tempo, saber mais de si. Francisco vai dizer o Retrato de Dorian Gray, sim, é um livraço, é um clássico mundial, na verdade, né, Francisco? Alguma pergunta sobre isso, gente? Sobre esses efeitos, essas operações? Acho que está tranquilo, professor. Ótimo, então. Alguém Eu queria pergunta? saber sobre a repressão sexual. Claro, a repressão sexual tem a ver com, pelo que eu entendo, Francisco, pela norma social, né? A sociedade estabelece a sua moral do que é certo ou errado, o que está dentro da norma ou não. Quer dizer, a maneira que você transgride essa regra, você desrespeita essa norma. E se você desrespeita essa norma, você vai sofrer sanção por isso. Assim também acontece com a sexualidade. A sexualidade é sempre uma a uma. Né? Vamos imaginar que cada um aqui tem uma forma de gozar, uma forma de fantasia, uma fantasia específica, um mundo muito à parte, muito próprio. Ora, se for assim, significa o quê? Que, na verdade, cada um goza de uma maneira, mas quando você chega no mundo social, você tem que regular essa forma. E se você estiver fora das regras, você vai ser perseguido por isso. Então, muitos sujeitos reprimem a sua sexualidade, não a vive ou não vive sua fantasia, a maneira como ela vem, para poder aí se adaptar ao mundo social. Óbvio que cada vez mais nós estamos, e os adolescentes estão fazendo isso, estão esticando a corda desse limite para apresentar suas várias formas sexuais de existência, né? Suas formas plurais de existência sexual. É isso que tem acontecido na sociedade contemporânea e que tem garantido esse elástico, né? Essa forma mais ampla de você poder viver sua sexualidade ou suas sexualidades nessa sociedade em que a gente está inserido. Óbvio que isso não é sem conflito, né? Bem, antes de passar para para o vínculo imaginário, eu vou parar aqui a gravação.